Na mesa, dois pratos com gosto bem diferente. De um lado, a tragédia sanitária. O Brasil ultrapassa a marca de 2.000 mortes por dia e São Paulo decreta toque de recolher para conter o vírus. De outro, uma reviravolta inesperada na Lava Jato. O ministro Fachin suspende as condenações de Lula em Curitiba e no dia seguinte, 2 ministros votam pela suspeição de Sérgio Moro. Lula volta ao jogo e faz um discurso histórico no Sindicato dos Metalúrgicos no ABC. O tempo político no Brasil se acelera e o país chega às portas do caos. Eu sou o Rodrigo Viana e esse é o Tempero da Notícia, começando agora. Foi a volta de um estadista. Um discurso histórico de Lula esta semana no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Aliás, um discurso também de muita emoção. Foi o mesmo palco onde ele foi preso 3 anos atrás. Eu estava lá nas duas oportunidades, né? Em 2018, como cidadão, acompanhei de perto aquele momento. Muita gente achava, Lula vai preso. Será que nós vamos ouvir de novo a voz do ex-presidente? E aí uma reviravolta incrível no país. Lula passa mais de 500 dias na prisão, começa a desmontar a Lava Jato, um trabalho dos advogados, mas também um trabalho de militância das pessoas insistindo que aquilo era uma fraude. E na semana em que o Supremo decide, desmontar de uma vez a Lava Jato, Lula volta ao jogo e faz o discurso ali naquele mesmo palco, onde ele também se lançou ao mundo da política nos anos 70 como líder sindical. Então havia ali a presença de muitos jornalistas, de militantes de movimentos sociais, lideranças políticas. Estavam lá Fernando Haddad, Boulos do PSOL, dirigentes do PCdoB, de centrais sindicais, do MST, da UNE, enfim, importantes lideranças políticas do país. Lula fez um discurso emocional, mas também com muito foco, impressionante, de improviso. Ele ia mudando de assunto e brincando e falando sério ao mesmo tempo e resumiu a história assim: eu ficaria feliz se o brasileiro voltasse a comer picanha e tomasse uma cervejinha, como podia fazer no meu governo. Então esse é o recado para o povo e para os empresários também, né? Não tenham medo de mim, eu converso com todo mundo, mas não esperem de mim privatização, não é por aí. Se eu voltar ao poder, vai ser de outro jeito. Mandou recado para os militares, um recado duro, principalmente para o general Vilas Boas, que fez aquele tweet golpista em 2018. Então vale a pena ouvir de novo Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos lá. Então, não tenho medo de mim. Eu sou radical. Eu sou radical porque eu quero ir à raiz dos problemas desse país. Eu sou radical porque eu quero ajudar a construir um mundo justo, um mundo mais humano, um mundo em que trabalhar e pedir aumento de salário não seja crime, um mundo em que a mulher não seja tripudiada por ser mulher, um mundo em que as pessoas não sejam tripudiadas por aquilo que querem ser, um mundo que a gente venha abolir definitivamente o maldito preconceito, racial nesse país. Um mundo em que não tenha mais bala perdida. Um mundo em que o jovem possa transitar livremente pelas ruas de qualquer lugar, sem a preocupação de tomar um tiro. Esse mundo é plenamente possível. E é por isso que eu convido a vocês a gente lutar nesse país para garantir que todo brasileiro, independentemente da idade, tome vacina. E para isso a gente tem que obrigar o governo a comprar vacina. Mas ao mesmo tempo nós temos que brigar pelo salário emergencial. E ao mesmo tempo que brigar por investimento em geração de emprego, sobretudo a partir de infraestrutura. Temos que brigar numa política de ajuda aos microempreendedores, ao pequeno empresário brasileiro que não se suporta e quebra. Quantos restaurantes estão fechando? Quantas farmácias estão fechando? Quantas lavanderias estão fechando? Quantos institutos de beleza estão fechando?
existe governo é para tentar encontrar solução para essa gente. Eu fiquei preocupado com a carta do Vilas-Boas. Fiquei preocupado e não é correto que um comandante das Forças Armadas faça o que ele fez. Eu acho que se eu fosse presidente da República e ele tivesse aquele comportamento, ele seria exonerado do serviço público na hora. Ele não está lá para dar palpite na política. Ele não está lá para decidir quem é que vai ser presidente ou não. Quem tem que decidir é a sociedade civil, através do voto. Então, é engraçado porque eu fiquei 8 anos na presidência, eu nunca tive um problema com os militares. E é engraçado porque o Exército sabe que não teve um presidente, nem os militares, que investiram no Exército não investiram. A Marinha sabe que nunca teve ninguém que investisse na Marinha que não investiu. E a Aeronáutica sabe, quando eu cheguei na presidência, o aviãozinho que a gente tinha pequeno para prestar serviço para as autoridades pegava fogo todo dia. O discurso teve grande repercussão no Brasil, transmissão dos principais meios, Globo News, CNN e novos atores também em jogo, né? Sites progressistas, TVT, agências internacionais, todo mundo perguntando, porque o Lula falou durante 1h30 e depois respondeu perguntas. No exterior, grande repercussão, até porque ele agradeceu demais personagens mundo afora, presidente da Argentina, Alberto Fernandes, Pepe Mujica, Papa Francisco, Bernie Sanders, prefeita de Paris, Zapatero da Espanha, gente do mundo inteiro recebeu os agradecimentos de Lula, porque ele sabe que essa foi uma batalha que não foi travada só aqui no Brasil. E repercussão também dentro do governo Bolsonaro. 4 horas depois que o discurso do Lula terminou, e ele fez um discurso fortemente voltado para a questão da pandemia também, dizendo: usem máscara, não sigam recomendações imbecis do presidente, tomem a vacina. Bom, 4 horas depois da fala do Lula, o Bolsonaro aparecia no palácio de máscara. Ele que há meses dizia que não precisa, não usava, aglomerava sem máscara. Bolsonaro apareceu de máscara e defendeu a vacina. Então não sabemos se essa nova postura do Bolsonaro vai durar ou se foi só algo assim momentâneo para responder ao Lula. Até a Globo fez uma reportagem mostrando Bolsonaro usa máscara para responder ao discurso do Lula. Foi algo assim instantâneo que chamou a atenção até dentro do Jornal Nacional. Bolsonaro deve estar preocupado porque surgiram já esta semana pesquisas indicando que para 2022 Lula venceria Bolsonaro no segundo turno. Tem 8 pontos de vantagem. Isso porque ele acabou de recuperar os direitos políticos. Aliás, Bolsonaro perderia também para o Haddad, para o Ciro e até para o Mandetta do DEM num eventual segundo turno em 2022. Então a situação não é boa para a família Bolsonaro de uma maneira geral. E pior ainda para o Sérgio Moro, que sofreu 2 derrotas importantes esta semana no Supremo Tribunal Federal. Primeiro, o ministro Fachin, numa jogada que pretendia até favorecer a Lava Jato, para ver se salvava alguma coisa, cancelou as condenações em Curitiba, dizendo que não era o local para se julgar o Lula. Demorou quantos anos para perceber isso? E remeteu a Brasília, a Justiça Federal de Brasília. Por que Brasília, se os fatos aconteceram em São Paulo? Então é uma jogada, uma tentativa de talvez salvar ainda a Lava Jato em Brasília. Mas não durou muito, porque no dia seguinte, Gilmar Mendes e Lewandowski votaram pela suspeição de Moro num caso que estava parado aí há 2 anos. O ministro Cássio Nunes, indicado por Bolsonaro, pediu vistas e o julgamento parou. Em 2-2, provavelmente Moro vai ser declarado suspeito. Então são várias reviravoltas na mesma semana e, infelizmente, ao mesmo tempo em que o Brasil aprofunda a crise sanitária. Nós passamos de 2.200 mortes por dia esta semana. Estados e municípios tentam comprar a vacina de maneira individualizada. A prefeitura de Maricá, no interior do estado do Rio, por exemplo, anunciou que vai comprar 400 mil doses de vacina. Os governadores do Nordeste voltaram a fazer a encomenda da Sputnik, a vacina russa,
porque se depender do governo federal não tem vacina, está vindo a conta-gotas. Rio de Janeiro parou de vacinar, a cidade do Rio de Janeiro. São Paulo declarou toque de recolher agora para valer, das 8 da noite às 5 da manhã, não pode sair de casa, fechou tudo. As escolas ainda há uma dúvida, houve um recurso, né, do sindicato, porque era um absurdo manter as escolas abertas nessa situação. Até o futebol vai parar no estado de São Paulo. Isso mostra que nós avançamos para uma situação limite. O Bolsonaro volta a falar em ditadura, que é fácil fazer uma ditadura no Brasil, ameaça e tenta colocar os militares contra a oposição. A ideia de que se vierem para cima de mim, eu tenho os militares a meu lado. Será que ele tem mesmo ou está fazendo bravata? É o que nós vamos ver ao longo das próximas semanas. Bom, quem foi para a panela de pressão esta semana? O ex-juiz, ex-ministro da Justiça e ex-herói nacional, Sérgio Moro. Ele já tinha sido desmoralizado pelas mensagens da Vaza Jato, aquela série de reportagens divulgada pelo site The Intercept, mostrando que Moro, o juiz, em Curitiba, era na verdade o articulador da acusação. Imagina, o juiz tinha que ser equidistante e ele combinava tudo com os procuradores. O objetivo central de Moro, mostravam já estas mensagens, era condenar Lula. Ele já partiu do princípio de que deveria condenar. Depois vieram, mais recentemente, as mensagens do hacker Walter Delgatti. Ele tinha sido a fonte do Intercept, mas ele tinha mais e mais mensagens. E aí elas também foram divulgadas, confirmando a parcialidade de Moro, ou seja, ele era um juiz que não tinha moral, não tinha condição nenhuma de julgar o ex-presidente Lula. Tudo isso já estava dado, só que agora é oficial. Foram 2 julgamentos esta semana. Primeiro, o Fachin, o ministro no Supremo, cancelou todas as ações contra Lula em Curitiba, inclusive aquelas em que ele já tinha sido condenado. E no dia seguinte, Gilmar Mendes e Lewandowski votaram a suspeição de Sérgio Moro. São duas ações em paralelo. E nas duas, o Moro saiu derrotado. Então ele sai derrotado juridicamente e agora também politicamente. Pesquisa que foi divulgada esta semana da Atlas mostra que Moro está entre os mais rejeitados do Brasil, 63% de desaprovação. Então ele perde o cargo de juiz, de ministro, de herói nacional e perde também, muito provavelmente, a chance de ser candidato à presidência da República. Esse é o Moro na panela de pressão. O nosso cafezinho esta semana vai para uma das lideranças responsáveis pela mudança que fez o PT chegar ao poder, Lula chegar ao poder, ali em 2002, 2003. Estou falando do Zé Dirceu. Tinha sido líder estudantil nos anos 60, nas rebeliões de 1968, depois foi para a resistência contra a ditadura militar, teve que sair do Brasil, né? Depois voltou e trocou até de identidade para poder viver no Brasil durante a ditadura. Passou um tempo na clandestinidade absoluta com outro nome, morando no interior do Paraná. Quando o PT se organiza nos anos 80, Zé Dirceu participa desse processo e depois, mais adiante, no final dos anos 90, começo do século XXI, ele ajuda a fazer essa virada, para o bem e para o mal, né? Muita gente acha que o PT exagerou, cedeu demais, abriu mão daquela ideia de um partido mais de base, mas o Zé Dirceu foi o arquiteto dessa operação para que o PT aceitasse fazer alianças, se tornasse um partido mais amplo e, com isso, chegasse ao poder na eleição de 2002. Ele virou ministro do Lula, depois foi atingido pelo mensalão, aquela condenação infame em que uma juíza chegou a dizer: bom, eu não tenho provas, mas a literatura me permite condenar o Zé Dirceu. E teve a história do domínio do fato, vocês se lembram? Não havia provas, mas como ele era o líder do PT, então já estava provado. Ele deveria saber o que estava acontecendo. Foi condenado, passou os últimos anos todos tentando se defender, foi preso, saiu, mas nunca deixou de fazer política. E esta semana, Zé Dirceu, como vários brasileiros na faixa acima de 70 anos, 75, foi para a fila da vacinação e ao receber a vacina
teve um gesto político, mais uma vez, né? Aliás, vacinação no Brasil virou um gesto político. A que ponto que nós chegamos? E o Zé Dirceu gritou: "Viva o SUS! Fora Bolsonaro!", enquanto tomava a vacina. Vamos assistir. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Eu sou a Ana, sou enfermeira, vou dar para você. Obrigado. A sua segunda dose vai ser no dia 8, mas aí tem que agendar os dias antes para conseguir o horário, tá bom? Tá aqui o cartãozinho. Posso também? Viva o SUS! Viva o SUS! Bolsonaro, fora! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Prontinho! Esse detalhe eu gostei. Então, nosso cafezinho para essa grande liderança histórica, agora vacinada, o Zé Dirceu. Cafezinho para ele.